Vamos iniciar a sessão. Eu queria, em nome da revista Anticapitalista, que promove esta sessão sobre fascismos, queria agradecer a vossa presença, agradecer ao Mira, à Manela e ao João por nos acolherem uma vez mais, a vocês que cá estão para este debate sobre este tema inquietante dos dias em que vivemos. Apresentar-vos a mesa e depois os nossos convidados tratarão do resto da sessão. Temos o Luca Argel, que é cantautor, músico brasileiro, ativista do movimento contra a Temer Porto. O Fernando Rosas, historiador, especializado em História Contemporânea e um dos fundadores também do Bloco de Esquerda. O Luca é o primeiro a intervir, depois o Fernando, depois abrimos o debate. Dizer-vos também que nós trouxemos as nossas revistas, os 2 últimos números, que anda ali já o Hugo a distribuí-las e portanto, muito obrigada por terem vindo e terem aceitado este desafio da Anticapitalista. Obrigada. Já está ligado? Não está. Já está. Olá, muito boa noite. Obrigado pelo convite da Andréia. Obrigado aqui pela acolhida do Mira. Eu recebi esse convite e fui muito ousado em aceitá-lo, porque não sou nenhum historiador, nem cientista político, nada parecido. Não tenho grandes credenciais para falar assim com muita propriedade sobre esse assunto, a não ser talvez a credencial de ser brasileiro nesse momento histórico atual, e acompanhar com algum desespero o que está acontecendo com o meu país. Eu já moro em Portugal há 6 anos, portanto vi só o comecinho dessa degeneração política que tem acontecido no Brasil, mas acompanho, é a minha dose diária de tortura acompanhar as notícias que chegam do Brasil. A minha formação é em música, eu sou licenciado em música e fiz o meu mestrado em literatura aqui na Universidade do Porto. Mas antes mesmo de entrar na universidade, no Brasil ainda, talvez a primeira lembrança que eu tenho de quando me foi apresentado ou ensinado o conceito de fascismo, aquilo, não sei, naquele tempo me parecia um tipo de pensamento, ideologia completamente superado e jamais me passou pela cabeça que a luta contra o fascismo teria novamente uma relevância tão grande e voltaria a estágios tão primários. Para preparar essa intervenção aqui no dia de hoje, que vai ser muito curta, porque eu vim sobretudo ouvir, muito mais do que falar, eu fui voltar a notícias do passado recente do Brasil. Eu vou falar só da situação brasileira e contemporânea, mas mesmo assim, apesar de eu falar de coisas que estão muito próximas de nós, são muito atuais, ainda não há sequer um distanciamento histórico para fazer análises muito precisas. Talvez a dificuldade maior que eu tenha tido foi o estômago para ler novamente essas notícias e declarações que a gente ouve de certas figuras que hoje têm uma relevância política no Brasil. É um assunto muito desagradável, desconfortável, um pouco grotesco também,
e um pouco aterrorizante o que se ouve falar e ideias e posições que se defendem hoje publicamente no Brasil, que a gente vê sendo defendida não só nos meios de comunicação social, mas também por pessoas, pelo povo de uma forma geral. Então é uma espécie de olhar para dentro do abismo, né? E isso causa, pelo menos me causa um desconforto um pouco grande. O fascismo hoje no Brasil, se a gente for resumir um pouco como ele se manifesta, eu acho que ele tem nome e sobrenome. E o nome dele hoje em dia é Jair Bolsonaro. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar desse nome ou não, estão ouvindo pela primeira vez esse nome, sorte a vossa, porque é uma figura bastante abominável. O Jair Bolsonaro, ele esse ano é ano de eleições no Brasil, né? O calendário eleitoral marca eleições para presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores para outubro de 2018. As eleições estão marcadas, embora não se saiba, ainda é um pouco nebuloso se elas vão de fato acontecer. Muitos acreditam que há grande chance de que essas eleições não aconteçam, mas caso aconteçam, as sondagens dão a liderança absoluta das intenções de voto para o Lula, que, como vocês sabem, está preso há mais de um mês. E nos cenários das pesquisas, né, das sondagens, em que o Lula não aparece, o líder é o Jair Bolsonaro. E quem é essa figura? Eu só vou falar assim, espero conseguir suportar falar até o final aqui das minhas anotações, mas o Bolsonaro, ele ficou conhecido, ele é um capitão do exército, e ele ficou conhecido na década de 80 por causa de um plano que ele fez de explodir bombas nas abastecedoras, nas centrais abastecedoras de água do Rio de Janeiro. Ele é do Rio de Janeiro, ele é carioca, como eu. E aquilo era uma forma de protesto, porque contra os baixos soldos que os oficiais do Exército recebiam na época. E a forma de protesto dele foi esse ataque terrorista que nunca acabou acontecendo. Ele foi denunciado antes, mas nunca se instaurou um inquérito criminal contra ele. Ele foi afastado do Exército, sem ter nunca servido em nenhuma missão oficial como militar, e entra em seguida para a política, ainda na década de 80, com a ideia de representar os interesses dos militares no Congresso. Em 30 anos de Congresso Nacional, como deputado, Jair Bolsonaro nunca conseguiu aprovar nenhum projeto de lei da autoria dele. Essa é a grande contribuição dele para o legislativo, praticamente nulo. Ele é um apoiador aberto da ditadura militar e do golpismo, tanto que na infame sessão na Câmara dos Deputados no Brasil, que aprovou o impeachment contra a Dilma, a intervenção dele foi uma saudação a um coronel, um general, não me lembro, do Exército Brasileiro, chamado Brilhante Ustra, que é um torturador notório da época da ditadura militar. Essa foi a intervenção dele no voto a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Episódios assim que demonstram essa simpatia do Bolsonaro por ditaduras fascistas. Por exemplo, quando existe uma comissão no Congresso Nacional no Brasil, que se chama Comissão da Verdade, que é uma comissão que investiga os arquivos da ditadura militar.
e os crimes que foram cometidos durante os anos da ditadura militar. E nos corredores do Congresso, o Jair Bolsonaro, quando soube da existência dessa comissão, ou soube de uma sessão dessa comissão que estava acontecendo, disse a seguinte frase: é isso que dá, só torturar e não matar. Ele já sugeriu abertamente e diversas vezes o fechamento do Congresso Nacional. Inclusive, isso já foi pauta de campanha presidencial do Jair Bolsonaro. Ele também é um apoiador aberto da pena de morte. Ele já sugeriu diversas vezes o fuzilamento de um presidente da República, que foi o anterior ao Lula, Fernando Henrique Cardoso. Ele já deu declarações em jornais sugerindo que o presidente devia ser fuzilado. Ele, em outras entrevistas, já disse também, mais uma vez, que, na opinião dele, a ditadura militar no Brasil foi muito branda e que, se ela tivesse matado pelo menos uns 30 mil, o Brasil estaria melhor do que está. Quando aconteceram dois massacres, duas chacinas recentes na história do Brasil, que foram o massacre do presídio do Carandiru, em São Paulo, onde morreram 111 presos, e também na chacina de Eldorado dos Carajás, onde 19 membros do Movimento Sem Terra no Brasil também foram assassinados pela Polícia Militar do Estado do Pará. O Bolsonaro, nessas duas ocasiões, exaltou essas chacinas. Disse que a Polícia Militar tinha feito muito bem em exterminar aquelas pessoas. Ele se coloca, então, de certa forma, como uma espécie de justiceiro, de combatente contra os vagabundos, os baderneiros, contra a corrupção também. Esse discurso contra a corrupção no Brasil também é perigosíssimo, principalmente dependendo de quem faz. Mas ele próprio também tem problemas e denúncias graves de corrupção. Algumas já foram descobertas. Ele usava dinheiro de verbas públicas para pagar o cuidador de uma das casas de verão dele. Ele aumentou extraordinariamente o seu patrimônio depois que entrou para a política, e nunca explicou muito bem para as finanças como isso aconteceu. Ele tem hoje, segundo o imposto de renda dele, a declaração dele de IRS, ele tem cerca de 15 milhões de reais avaliados em imóveis, sem nunca ter explicado muito bem de onde veio esse dinheiro. Ele recebe uma espécie de bolsa de auxílio moradia que os parlamentares no Brasil recebem, porque vão trabalhar, às vezes eles não são de Brasília, mas vão trabalhar em Brasília e recebem auxílio moradia. O Jair Bolsonaro recebe mas ele tem um imóvel, ele é dono de um imóvel em Brasília. Ele tem tem denúncias antigas, tem sempre aparecendo denúncias contra o Bolsonaro de nepotismo. Ele emprega muitos parentes, os filhos dele, aliás. Ele tem 3 filhos e os filhos dele são todos políticos também, todos defendem também mais ou menos as mesmas ideias que ele. E do ponto de vista como se isso tudo não fosse já horrível o suficiente, ele é profundamente racista, LGBT-fóbico, misógino, xenófobo, classista. A coisa de 2 anos atrás, ele foi dar uma palestra num clube no Rio de Janeiro chamado Hebraica, que é um clube judaico. E não sei como, isso não me entra na cabeça, mas não sei como que um clube judaico foi convidar uma pessoa fascista para dar uma palestra no seu espaço, mas ele foi convidado e foi dar essa palestra e fez declarações assim aterradoras. Ele disse que ele narrou uma visita que ele fez a um quilombo
Quilombos são comunidades de descendentes de pessoas escravizadas. Existem quilombos até hoje no Brasil, comunidades quilombolas, né, desses descendentes. São comunidades bastante negligenciadas pelo poder público. E o Jair Bolsonaro não sei bem o que ele foi fazer no quilombo, mas ele foi fazer uma visita a um quilombo e saiu de lá com uma impressão, obviamente, muito negativa. Disse que os quilombolas não fazem nada da vida, que eles são vagabundos e que nem para procriador eles servem. E comparou essas comunidades com gado, basicamente, né? Chegou a dizer, porque um deles era tão gordo, pesava não sei quantas arrobas, como se ele estivesse se referindo a um boi. Depois não, isso foi um pouco antes desse discurso infame que ele deu no Clube Hebraica. Ele foi responsável por temporariamente suspender a lei estadual de cotas nas universidades públicas do Rio. Existem nas universidades estaduais do Rio de Janeiro um sistema de cotas destinadas a negros, a pessoas que vêm de escola pública ou de baixa renda. Existe assim um esquema para que o desenho do estudante universitário seja um pouco mais semelhante, né, do que o corpo discente das universidades seja um pouco semelhante em proporção aos segmentos sociais da sociedade. E o sistema de cotas, por acaso, no Rio de Janeiro foi muito bem sucedido, tem sido muito bem sucedido, mas obviamente que existem muitos que argumentam contra. E o discurso da meritocracia, se usam do discurso da meritocracia para combater esse sistema de cotas. O Jair Bolsonaro é uma dessas pessoas. Ele conseguiu durante um tempo suspender essas cotas por uma liminar na justiça, mas depois isso foi revertido, felizmente. Uma última situação racista que o Jair Bolsonaro se envolveu foi quando uma cantora perguntou a ele, uma cantora negra, a Preta Gil, é filha do Gilberto Gil, perguntou a ele o que ele faria se um dos filhos dele namorasse com uma mulher negra. E ele disse que os filhos dele não corriam esse risco, porque eles foram muito bem educados. Para além de ser racista, ele também defende a extinção das reservas indígenas, ou seja, ele defende, de certa forma, a conclusão do genocídio que vem sido perpetrado durante séculos dos povos nativos no Brasil. Ele também ele dá constantemente declarações homofóbicas, está constantemente provocando um outro deputado, que é o deputado Jean Willis, do PSOL, que é o único deputado na história do Brasil que é abertamente homossexual, e ele dá declarações do tipo, eu não vou combater nem discriminar, se referindo à homossexualidade, né? Mas se eu vir dois homens na rua se beijando, eu vou bater. Diz que ter filho gay é falta de porrada. Frases que se ouvem na rua no Brasil, e ele reproduz com um peso maior por ser obviamente um deputado federal. Ele também é misógino, já se envolveu em diversas polêmicas com algumas deputadas no Congresso Nacional. Já disse a uma delas, a deputada Maria do Rosário, que só não a estuprava porque ela não merecia. Ele defende abertamente que as mulheres recebam menos, que as mulheres recebam salários menores do que os homens porque as mulheres engravidam. Disse que se ele tivesse uma empresa ele não contrataria mulheres por causa disso. Já defendeu também a ligadura de trompas obrigatória em hospitais públicos.
Ele acha que quem tem que decidir sobre a gravidez não é a mulher, mas o médico, e algumas vezes já defendeu também a esterilização compulsória em massa para pobres. Recentemente, com a situação com a crise na Venezuela, ele chegou a propor que se construísse um campo de refugiados no Brasil, para que os venezuelanos não imigrassem para o Brasil, fossem direcionados para um campo de refugiados. Imagino como seria o campo de refugiados que ele estava pensando. E também, recentemente, não sei se você sabe, mas o Rio de Janeiro está sendo governado sob uma intervenção militar. Os poderes de polícia já não são mais do governador do estado, mas são de um general do exército, o que é uma espécie de ditadura militar em miniatura que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. E ele, um pouco antes de começar essa crise, aconteceu uma série de tiroteios muito violentos na favela da Rocinha, no Rio, e ele durante um evento, um encontro de banqueiros, ele diante de 1000 executivos que estavam nesse evento, ele foi dar uma palestra lá, e ele deu uma sugestão brilhante para resolver o problema que estava acontecendo naquele momento na favela da Rocinha, que era o seguinte: era passar um helicóptero por cima da favela e jogar panfletos assim nas ruas, para que as pessoas da favela lessem. No panfleto estaria escrito assim: os bandidos que estão aí escondidos têm um prazo de 24 horas para se entregar. Se eles não se entregarem, nós vamos metralhar a favela inteira. E ele foi aplaudidíssimo depois de dar essa sugestão. Enfim, acho que eu vou parar por aqui, porque eu também não quero embrulhar muito o estômago de vocês, mas esse, basicamente, é o candidato líder nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro desse ano. Como isso aconteceu, como o Brasil chegou nesse ponto, né, eu acho que a gente ainda está tentando perceber, mas existem certamente outras reverberações e outras manifestações do ideário fascista se manifestando no Brasil, para além do Bolsonaro. O Lula, que está hoje preso, ele fez, antes de ser preso, uma série de caravanas pelo Brasil. Fez uma no Nordeste, fez uma no Sudeste, a última aconteceu no Sul, no início do ano, e o ônibus onde ele estava sofreu um atentado, deram um tiro no ônibus dele, e no autocarro em que ele estava. A própria prisão do Lula, que é uma prisão política, também é mais um indício de que a situação política no Brasil está muito próxima de um regime fascista. Essa intervenção militar que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro é outro. O assassinato da vereadora Marielle Franco, que aconteceu há 2 meses, também é outra evidência assim, gritante disso. É o uso da violência como linguagem assim, elevado à sua máxima potência, né? E isso tudo é, de certa forma, apoiado veladamente pelos meios de comunicação, que em nenhum momento, pelos meios de comunicação em massa, que eu digo, que tem sistematicamente apostado contra a democracia através de uma campanha constante de criminalização da política, qualquer político, de uma forma em que para o cidadão comum não exista muito para onde se virar dentro de um regime democrático, e meio que dizem, sem dizer explicitamente, que é preciso de um regime mais
autoritário do que o democrático. E assim, sem oferecer muitas perspectivas de melhora, eu vou, se calhar, passar a palavra para o Fernando e depois a gente conversa mais sobre esses assuntos tristes. O debate é agora ou é no fim? Então, muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar a Manuela e o João, que eu não conhecia este espaço. É um grande prazer estar aqui, não só pelo convite, mas também pelo espaço que escolheram para nos encontrarmos. Também cumprimentar o meu camarada aqui de mesa, o Luca, e dizer que eu também sigo com todos nós seguimos com muita apreensão aquilo que se passa no Brasil. Pediram para falar do fascismo. Fascismo hoje implica que nós falemos do fascismo ontem, para perceber se o novo tipo de autoritarismo que está a emergir na Europa, não só na Europa, mas eu vou concentrar mais na Europa, é ou não a reprodução do fascismo que varreu o continente europeu nos anos 20 e 30 do século XX. As origens do fascismo no século XX têm como pano de fundo aquilo a que se tem chamado a primeira crise histórica do sistema liberal. Uma crise multiforme, uma crise política, económico-financeira, social, ideológica, cultural, uma crise dos sistemas liberais oligárquicos herdados do século XIX, e isso originou, essa crise, antes ainda da Primeira Guerra Mundial, originou, sobretudo nos setores mais conservadores das classes dominantes, a formulação progressiva de uma teoria contra-revolucionária de resposta à crise. Uma teoria que defendia a recusa da herança da Revolução Francesa, um cidadão, um voto, soberania popular. A Revolução Francesa recusava-se o património histórico da Revolução Francesa, a democracia liberal, se quiserem, ou o liberalismo com pouca democracia. Portanto, um discurso antiliberal, antidemocrático, antiparlamentar, nacionalista, organicista, corporativo. Que isto quer dizer? Era quando os sistemas liberais estavam em crise económica, crise financeira, crise social, desemprego, agitação social, interrogações sobre a legitimidade da democracia, esta direita dizia que era preciso regressar à grandeza do passado, ao nacionalismo passadista, regressar às origens da grandeza nacional perdidas, e isso através de um novo tipo de resposta política, que era considerar a nação orgânica em si mesmo como o fulcro do redespertar do orgulho nacional e, portanto, um nacionalismo organicista e não de base eleitoral, liberal, parlamentar, mas de base corporativa. A nação devia se reorganizar com base nos grupos naturais, ditos naturais, da ordem das coisas. A família, a empresa, a escola, a igreja, e porque a nação desconhecia na sua natureza a luta de classe e a conflitualidade social. Tinha sido o liberalismo que tinha criado o conceito de indivíduo e depois o socialismo que tinha inventado o conceito de classes e de conflito de classes, de luta de classes. Esses, sim, eram coisas anómalas relativamente àquilo que era a nação autêntica.
a nação que decorria da ordem natural das coisas. Eram anomalias que deviam ser corrigidas e corrigidas através de um regime de novo tipo autoritário, antiliberal, antiparlamentar, nacionalista, corporativo. Um regime autoritário de novo tipo, uma ditadura autoritária de novo tipo, não legitimada pelo voto, já agora, obrigado, mas deveria ser o poder dos mais aptos. Manda quem pode, obedece quem deve. E, portanto, era o poder daqueles que eram naturalmente mais aptos, que eram quem tinha mandado sempre, os que estudavam, os que estavam na política, etc. Era esse novo tipo de competência elitista, numa sociedade naturalmente hierárquica e organizada, eram esses que deviam mandar. O que eu estou a referir é, em traços muito sumários, o essencial da doutrina fascista sobre o poder, que estava, para vos dizer o seguinte, essa doutrina está formulada no essencial como doutrina, como discurso teórico, antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vem agudizar tremendamente a crise do sistema liberal, até porque a guerra desperta a Revolução Russa, a Revolução Soviética de 17, que se desdobra numa onda de revoluções vermelhas, sobretudo na Europa de Leste e Central, a Revolução Alemã, a Revolução Austríaca, a Revolução Finlandesa, a Revolução dos Países Bálticos, a Revolução na Hungria, e que no Ocidente não teve um aspecto insurrecional, mas a grande agitação social 19-20 em Itália, a agitação ferroviária em França, até aqui em Portugal, a greve geral de 1918, etc. E, portanto, agudiza a necessidade de uma resposta por parte das classes dominantes à crise, que era centrada, digamos assim, muito cedo, no pós-guerra, a burguesia formula as 4 urgências de resposta à crise. Em primeiro lugar, esmagar duradouramente o movimento operário organizado, acabar de vez com a ameaça revolucionária do proletariado. Em segundo lugar, varrer o Estado democrático parlamentar e pluripartidário. Isso só embaraçava, só demorava, só empastelava a resposta eficaz que a burguesia devia dar aos desafios, aos perigos do momento presente. Em terceiro lugar, superar o abstencionismo económico tradicional do Estado liberal em nome de um dirigismo económico do Estado para a crise. É curioso porque nesta fase a doutrina fascista do Estado, a doutrina proto-fascista do Estado, não defende o mercado livre. Pelo contrário, o mercado livre é um erro que o Estado liberal fez. Perante a crise, o Estado deve intervir dirigisticamente na economia. Não no sentido de superar o capitalismo, mas de disciplinar o mercado. Disciplinar a oferta, regular a concorrência, proteger os mercados, regular as importações, estabilizar o valor da moeda. É um plano de dirigismo económico que deveria ser feito como? Através da organização corporativa. A organização corporativa tem, além de ter uma dimensão de disciplina social, a organização corporativa organiza patrões e trabalhadores em órgãos únicos e, portanto, institucionalmente termina com a luta de classes, mas além desse papel de disciplinador da sociedade pela supressão administrativa da luta de classes, e por isso se proíbe o direito à greve, e por isso se proíbe os sindicatos livres, etc., tem também uma função de instrumentalidade de direção da economia para, em nome dos interesses da burguesia no seu conjunto. Quer dizer, o Estado ele próprio tinha que se elevar um pouco acima dos interesses imediatos de cada setor da burguesia para regular a conflitualidade intersetorial das classes dominantes em nome de um interesse nacional da classe dominante. Por último, última prioridade, em alguns países, em Portugal isto não se põe da mesma maneira,
reorganizar a economia, a sociedade e a política para retomar a expansão imperial, o irredentismo territorial. Ou seja, no caso da Alemanha, mesmo antes da Alemanha nazi, a grande marcha para leste em nome de conquistar o Lebensraum, o espaço vital da Alemanha. Na Itália, as reivindicações primeiro danubianas e depois mediterrânicas. Enfim, o próprio regime do Franco tem aspirações expansionistas no norte da África. Essa quarta dimensão imperial, expansionista e redentista do programa fascista também existia. É claro, para resumir, isto tinha aqui um problema. É que esse programa existe. É claro. Mas no pós-guerra, a burguesia não tem imediatamente força para o aplicar. Como salienta a Clara Zetkin era uma alemã, uma dirigente comunista alemã, dirigente, aliás, também da Internacional Comunista. É uma das mulheres que escreve um dos primeiros ensaios teóricos sobre o fascismo, menos de um ano depois do Mussolini tomar o poder, em Itália, em 22, em 23, ela e o Gramsci são os primeiros teorizadores sobre o fascismo. Ela diz, à burguesia, apesar de tudo, faltava força e faltava um tipo de violência necessário para esmagar o movimento operário organizado. Não bastava a violência do Estado liberal, porque por muito que fosse violência e que ela se exercesse, havia os resquícios do Estado de Direito, as limitações do Estado de Direito. Era preciso um poder, era preciso alguma coisa capaz de exercer uma violência irrestrita, uma violência total, porque só isso é que conseguia esmagar o movimento operário. O movimento operário, para ser esmagado, mesmo depois das suas ofensivas revolucionárias terem sido derrotadas no pós-guerra, e foram todas derrotadas, exceto na Rússia Soviética, mesmo depois disso, carecia à burguesia violência e apoio de massas, porque este discurso que eu acabo de citar era um discurso das elites, era um discurso elitista. Para que este discurso pudesse transformar contra-revolucionariamente a sociedade, era preciso apoio de massa e era preciso violência. E é isso que os movimentos fascistas vão dar à burguesia. Ou seja, a burguesia, no pós-guerra, começa por desconfiar dos movimentos fascistas. Os movimentos fascistas são movimentos plebeus. São movimentos que colhem naqueles setores da pequena burguesia aterrorizada, com a possível perca de estatuto social. A pequena burguesia que acreditou em certo momento que a Revolução Socialista podia melhorar a sua situação, mas que a derrota da Revolução Socialista atira para os braços daquele discurso transclassista, nacionalista, populista, demagógico do fascismo. Ou seja, um discurso que se inspira na doutrina corporativa pré-existente, mas o exacerba. A nação ajoelhada, humilhada por Versailles, dizem os alemães, devia levantar-se. A nação apunhalada pelas costas pelos revolucionários socialistas e comunistas, essa nação devia levantar-se unida como um todo, sem a ideia das divisões de classe que os socialistas e traidores tinham incorporado, e levantar-se para reconquistar a força, reorganizar a economia e marchar para leste à conquista do Lebensraum. É o discurso do nazismo que tem, a partir de certa altura, enorme repercussão, sobretudo à medida que a crise se agudiza. Atenção, depois da guerra há a crise de 1921, deixa efeitos muito dolorosos, e há a Grande Depressão de 29. E o que significa é que as democracias liberais, o liberalismo existente, não dá resposta à crise. Os partidos tradicionais do sistema não respondem à crise, e é nessa ausência de resposta
nesse pânico das classes intermédias, nesse desespero de sobrevivência. São os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, os pequenos agricultores, o funcionalismo público, os estudantes, uma parte dos estudantes, jornalistas, pequena oficialidade, tudo isso desempregados, ex-combatentes regressados ao país e não têm onde cair mortos. E, portanto, essa massa de gente assoberbada pela crise e a quem os partidos tradicionais não dão resposta, vai cair nos braços dos movimentos fascistas. Ou seja, os movimentos fascistas têm uma coisa que a burguesia precisa para a contra-revolução: apoio de massas, movimento popular. Segundo, os movimentos fascistas demonstram ter outra coisa ainda mais preciosa que essa. É que estão dispostos a toda a violência. À violência terrorista dos camisas negras, dos fasci de combatimento, à violência terrorista do Sturmabteilung, à violência terrorista da Guarda de Ferro romena, à violência terrorista dos cruzes flechadas na Hungria, à violência terrorista dos falangistas em Espanha. Ou seja, os movimentos fascistas criaram milícias que desrespeitam completamente o Estado de Direito. Em Itália, eles derrotaram o movimento socialista antes mesmo do fascismo tomar conta do poder. Atacam os sindicatos, incendeiam as casas do povo, assassinam os dirigentes das cooperativas, empastelam os jornais. É uma violência terrorista sem freio, abertamente ilegal, mas que a burguesia indiretamente apoia através das polícias e das Forças Armadas. Treina-os, recruta-os, estimula, ou seja, começa a haver mais do que uma identificação ideológica que existe, uma identificação política prática. Os movimentos fascistas revelam-se imprescindíveis. Imprescindíveis para a burguesia aplicar o seu plano contra-revolucionário. E então, sobretudo, isso torna-se evidente para a burguesia tradicional, para a direita reacionária, mesmo para a parte da direita liberal. A eficácia do fascismo é uma coisa que tem um efeito que hoje temos dificuldade em... O Mussolini conquistou o poder em 22. Até 25 o Parlamento funciona, o Partido Comunista está no Parlamento. É em 25 que, depois do assassinato do Matteotti, o Mussolini faz aquele célebre discurso que faz hoje lembrar tanto os discursos do Trump e do presidente do Sporting, já agora, que é... toda a gente sabia que tinham sido os fascistas a assassinar o Matteotti, que era um deputado socialista que denuncia a fraude eleitoral. A certa altura, a investigação conduz diretamente ao Mussolini. E o Mussolini, pressionado pelos RAS, que são os chefes regionais do fascismo, os RAS é um nome árabe, que eram os cônsulos também, que chamavam os chefes daqueles gangues dos camisas negras, pressionado, faz um célebre discurso em 25 em que diz: se os fascistas são um bando de criminosos, eu sou o chefe dos bandos de criminosos. E então, o que é que querem fazer? Qual é o problema? E a partir daí é a ditadura. A partir daí, quer dizer, quando a sociedade já não tem condições de reagir a este discurso provocatório, ou manefrego, quer dizer, tomo nas tintas, sou eu, fiz eu, comandei eu, sou o chefe do grupo dos assassinos, há algum problema com isso? Quer dizer, esta impunidade anuncia a implantação do fascismo em Itália. 25, 26 é quando o fascismo, as leis fascistíssimas que impõem o regime fascista em Itália. Ora, a eficácia do fascismo, a eficácia do Hitler ainda foi mais retumbante. O Hitler esmagou tudo à frente, ele entra para o poder com 3 ministros em janeiro de 33, e no verão de 34 é proclamado o Reich e ele é designado Führer do Terceiro Reich. Entretanto, esmagou os comunistas, prendeu os socialistas, proibiu os partidos, partido único, campos de concentração abertos, tudo. 1 ano e pouco. Esta eficácia seduziu em termos europeus tudo o que era a direita europeia. Quer dizer, há uma solução
para acabar com o movimento operário, para acabar de uma vez por todas com a ameaça revolucionária, para regular a economia. Há uma solução. E essa solução é a aliança com os fascistas. Ou seja, os fascistas tornam-se imprescindíveis à burguesia, sobretudo à burguesia reacionária, e mesmo uma parte da burguesia liberal que se rende ao fascismo, e, portanto, há simultaneamente uma aproximação dos movimentos fascistas do poder, e o poder tradicional, ele próprio se fascistiza. Há uma espécie de dupla fascistização, de baixo para cima, com os movimentos fascistas a aproximarem-se do poder e a serem recebidos pelo poder através da própria fascistização das elites conservadoras tradicionais. Portanto, quando se diz, mas o Salazar não era fascista, não... Bom, a direita nacionalista, corporativa, reacionária, fascistiza-se no contexto do ascenso do fascismo, ela fascistiza-se e entra em entendimento com os movimentos fascistas. O que eu vos queria dizer, para terminar esta parte, é que o que atrai no populismo fascista, o que atrai a aliança com a burguesia, com a direita tradicional e com a direita contra-revolucionária, é a violência irrestrita e é a base de massas. Isso fornece uma base de massas ao programa contra-revolucionário. Os regimes fascistas, portanto, resultam sempre, e isto é preciso ter muito em conta, de uma aliança. Uma aliança da direita tradicional, direita reacionária, contra-revolucionária, em Portugal aqui o integralismo lusitano, a democracia cristã católica, etc., mais direita liberal que se rende ao fascismo, essa aliança com os movimentos fascistas. Em todo o lado, esta aliança triangular é o que está na base dos regimes fascistas. Os regimes fascistas são alianças políticas entre o movimento fascista plebeu e as elites reacionárias contra-revolucionárias da burguesia que se aliam num novo tipo de regime. E os fascismos variarão na história de acordo com o peso relativo que estes grupos sociais e políticos têm nesta aliança. Em Portugal, um fascismo sobretudo conservador, na medida em que esta aliança, o fascismo entra na aliança do Estado Novo subordinadamente, o movimento fascista, os camisas azuis, o movimento nacional sindicalista, é uma aliança em que o regime fascista tem um caráter acentuadamente de direita conservadora, mais do que noutros países, e o regime fascista no outro extremo alemão, em que a força social e política do Partido Fascista faz com que ele tenha uma fortíssima influência condicionadora, mesmo sobre as classes dominantes em Itália, as classes dominantes na Alemanha, enquanto que na Itália fica a meio caminho. Porque na Itália o Mussolini vai ter que fazer grandes concessões à Fiat, ao Papa, ao Rei, ao exército tradicional, aos latifundiários, e portanto o regime fascista italiano é um regime de compromisso entre o fascismo plebeu e a contra-revolução fascistizada da sociedade italiana. Então, o que é que há de paralelismo ou de diferença com este fenómeno que está a emergir na Europa do populismo autoritário dos nossos dias? O que é que há de semelhante e o que é que há de diferente, a meu ver, naturalmente? Em primeiro lugar, estamos perante uma segunda crise sistémica, a segunda crise dos sistemas liberais do Ocidente, como pano de fundo. Os economistas têm escrito muito sobre isso, desde o final dos anos 70, anos 80, anos 90, instalou-se uma crise económica e financeira no sistema capitalista, uma quebra tendencial das taxas de acumulação e das taxas de lucro, e isso originou, relativamente ao equilíbrio de forças do imediato pós-guerra, de Segunda Guerra, uma transformação muito grande e uma ofensiva em grande escala do capital financeiro a partir dos anos 80 e 90. Uma ofensiva política, uma ofensiva económico-financeira, uma ofensiva ideológica,
ofensiva social e uma ofensiva ideológica. Vocês percebem que a Segunda Guerra Mundial tinha pregado um grande susto à burguesia, às classes dominantes, ao capital internacional. É uma guerra que se traduz pela vitória do nazifascismo, é uma guerra que se traduz no avanço daquilo que se considerava ser o socialismo soviético, que se considerava ser e que era o socialismo soviético, até praticamente a meio da Europa, e, portanto, o capitalismo vai ter que fazer cedências muito substanciais à situação que deriva da dinâmica da vitória antifascista, da dinâmica das reivindicações sociais nos próprios países capitalistas, do medo da ameaça, da chamada ameaça russa, a ameaça comunista, e isso faz com que o pós-guerra seja, em boa parte da Europa Ocidental, o pós-guerra seja pautado por esta modalidade particular de democracia neo-keynesiana, assente numa governação ao centro entre partidos democratas cristãos e partidos social-democratas, com centrais sindicais mais ou menos colaborantes, mas assentes na defesa do Estado Social. Um Estado de bem-estar, um Estado social, a procura do pleno emprego, etc. Essa é a ruptura em grande parte com essa situação que a nova ofensiva do capital financeiro, a partir dos anos 80 e 90, está a realizar. Uma nova ordem política que possibilite a acumulação rápida através da especulação financeira, através das privatizações dos setores rentáveis do Estado Social e do domínio público, através da precarização do mercado laboral, devolvendo a discricionariedade da iniciativa patronal nas relações de trabalho, tudo isto como forma de, aceleradamente, optimizar taxas de lucro e taxas de acumulação. Esta ofensiva tem 3 pré-condições que eu refiro muito brevemente. Em primeiro lugar, as pré-condições para isto ter sucesso. Porque é que isto teve sucesso? Apesar de tudo, porque é que isto teve sucesso? Porque é que isto conseguiu destruir o legado do pós-guerra? E mais do que isso. Em primeiro lugar, a implosão do chamado socialismo real. Veio a mostrar-se que essa derrota era uma derrota que não dizia só respeito aos regimes de socialismo real, mas dizia respeito às próprias ideias socialistas de emancipação social e política, ao próprio marxismo enquanto teoria e método da luta emancipatória. E, portanto, essa derrota veio, a curto prazo, mergulhar as esquerdas sociais e políticas europeias no refluxo, numa grande desmobilização e em grande desarticulação. Ou seja, derrota, refluxo e dispersão das esquerdas e dos movimentos sociais. Esse foi o efeito desta primeira situação. Segunda pré-condição para o neoliberalismo poder avançar, a rendição da social-democracia. Foi uma coisa essencial. A social-democracia rendeu-se às propostas neoliberais, por todo lado. A social-democracia não defendeu o património do Estado Social. Pelo contrário, para se manter no poder, aliou-se às direitas tradicionais no quadro de uma governança neoliberal que passou a funcionar com regimes de aliança ao centro, semelhantes aos do pós-guerra, mas agora para aplicar a nova estratégia neoliberal do capitalismo. Em terceiro lugar, o neoliberalismo ganhou, ou pelo menos ganhou vantagens na conquista de uma hegemonia ideológica. Ou seja, de uma hegemonia ideológica do neoliberalismo como mundovisão e do antimarxismo. Essa transformação não se consumou completamente,
essa é uma luta em curso, mas o que é facto é que o neoliberalismo avançou substancialmente em diversos domínios da luta ideológica. Eu costumo sempre lembrar que o Trotsky morreu amarrado à pergunta mais dramática da sua vida, já na prisão, em 1926. O Trotsky escreveria aquilo que mais tarde veio a ser conhecido como os seus cadernos do cárcere, em que a pergunta que ele fazia, a pergunta dramática que ele fez desde 23 era esta: porquê é que perdemos? Porquê é que perdemos? E ele dizia: perdemos porque descurámos a luta ideológica. Perdemos porque deixámos que eles contaminassem as massas populares. Perdemos porque não travámos a luta no campo das ideias. E travar a luta no campo das ideias é o que prepara qualquer ofensiva política. Não há ofensiva política transformadora sem sucessos no campo da mundovisão, das representações e das ideias. E o neoliberalismo travou essa luta e travou com algum sucesso. No campo da minha profissão, com sucesso até historiográfico, não é? Quer dizer, o fim da história, o revisionismo historiográfico, a manipulação da memória, a desmemória, tudo isso a televisão ocupada com o Sporting das 8 da manhã às 8 da noite, tudo isso é luta ideológica. Tudo isso é luta ideológica preparadora, consolidadora, complementar da ofensiva política e económica neoliberal. É claro que estes regimes, a que alguns autores, um deles acabou agora de entrar na sala, chamam regimes pós-liberais, consubstanciam um autoritarismo de tipo novo, que tem diferenças importantes com os regimes fascistas do passado. Na fase atual, por um lado, a ausência de uma ameaça revolucionária do proletariado, das massas populares, a ameaça revolucionária não existe neste contexto, como existia nos anos 30, nos anos 20. E a memória do fascismo que ficou, as pessoas sabem o que é que foi o fascismo, quer dizer, pensar que as pessoas esqueceram do que é que foi o fascismo, essa memória histórica, essa memória social, faz com que a burguesia possa prescindir, até agora, pelo menos, do uso da violência terrorista que utilizou nos anos 20, para atingir as tais prioridades de que eu vos falei. Ou seja, prescinde até formalmente da destruição do Estado liberal, mantém formalmente o Parlamento e o pluralismo partidário, não proíbe os partidos, não encerra os sindicatos, nem proíbe o direito à greve, até agora. Não instala a censura prévia à imprensa e aos jornais. Não faz isso dessa maneira. Há uma nova metodologia que eu me atreverei a chamar de desdemocratização invisível. Um termo como outro qualquer. A desdemocratização invisível. Ou seja, o esvaziamento da soberania democrática dos parlamentos, através de um processo de supranacionalização que rouba ao Estado Nacional e às instituições parlamentares nacionais os seus poderes, a favor de órgãos burocráticos supranacionais que ninguém elegeu, que ninguém fiscalizou, que ninguém escolheu. E, portanto, de repente, o Estado, a democracia parlamentar, é uma espécie de espectro tutelado pelas burocracias supranacionais, que é quem decide previamente se um orçamento se pode aprovar ou não pode aprovar, se os fundos devem ser aplicados no interesse público ou no interesse privado, e toda uma rede de situações por aí fora que não mais acaba. Em segundo lugar, um novo tipo de ataque à liberdade e à subsistência dos sindicatos, já não proibindo os sindicatos e a greve, não, mas através de uma legislação laboral que esvazia a contratação coletiva. Vocês percebem, sem contratação coletiva não há sindicatos. Os sindicatos historicamente nasceram para os trabalhadores se juntarem todos, para quê? Para negociar as condições de trabalho.
Contrato coletivo é a solidariedade dos trabalhadores organizados no seu sindicato para aparecerem como um só perante o patrão e, em nome de todos, negociarem as condições da venda da sua força de trabalho. A isso se opondo os patrões que preferem negociar, naturalmente, um a um, atomisticamente. Exatamente a estratégia neoliberal fundamental em relação ao mundo laboral é dessindicalizar, dar cabo dos sindicatos através de legislação que torna a contratação coletiva secundária e desnecessária e sobretudo, marginal. Em terceiro lugar, um cerco à liberdade de expressão e ao pluralismo informativo que não tem que necessariamente recorrer à censura prévia. Eu devo dizer-vos uma coisa, vinha hoje no comboio a pensar nisto e nos meus tempos de juventude, hoje é muito mais difícil editar e manter uma pequena revista de caráter político ou cultural que no tempo do fascismo. No tempo do fascismo havia a censura e nós disfarçávamos. Mas no tempo do fascismo fizemos o Tempo e o Modo, fizemos a Seara Nova, fizemos a Vértice. Porque é que isso não se faz hoje? É porque há um ambiente Mas há outra coisa. Há o controle oligopolístico dos média. O controle oligopolístico de quem produz e distribui conteúdos. O controle oligopolístico das empresas que cuidam das redes sociais informatizadas e que ocupam um espaço onde, paulatinamente, está a desaparecer o pluralismo informativo, a liberdade de expressão e, sobretudo, a diferença. A diferença de política, a diferença de cultura, a contestação, etc. E, portanto, um cerco à liberdade de expressão e ao pluralismo informativo que origina uma drástica redução do espaço plural da liberdade de expressão. E invisível. Porque eles podem sempre dizer, não há liberdade de expressão. Quem quiser faz aí um jornal. Quem é que faz um jornal hoje? Quanto é que custa fazer a revista de história à qual eu tive que largar de mão, porque não havia dinheiro para fazer? Não se conseguiu. Quer dizer, ou quem diz isso uma revista cultural, ou quem diz isto, ou quem diz isto, ou quem diz isto. Quer dizer, de repente o espaço fica mais curto e nós não sabemos porquê. E nós não percebemos porquê. Em quarto lugar, o reforço da politização e controle político da justiça. Não me vou alargar sobre isto. Basta observar com cuidado o que está a passar na Roménia ou na Hungria. E, em certo sentido, cá, que nos vamos aproximando desse controle, essa politização da justiça. Naturalmente, o fomento da xenofobia e do racismo. O fomento da xenofobia e do racismo, não pensem que é só uma coisa porque eles são racistas, são tipos meio... não batem bem. Reparem no que se vai passar em Itália. Este acordo entre a Liga Norte e o Movimento 5 Estrelas. A quem é que se entregou o Ministério do Interior, o controle das polícias e da polícia secreta? À Liga Norte. Em nome de quê? Do combate aos estrangeiros. Ou seja, em nome do combate aos estrangeiros, como no passado se combateram os judeus, é o bode expiatório, não é? Estão-se a implementar, em nome do ataque aos estrangeiros, em nome do ataque ao terrorismo, está-se a implementar um Estado securitário, quase invisivelmente. O Macron, em França, transformou as leis excepcionais securitárias contra a ameaça terrorista, leis excepcionais, de repente, sem ninguém dar por isso, transformou-as em leis ordinárias. Ou seja, há, em nome da segurança, uma securitização invisível do Estado que faz parte deste novo tipo de regimes que se está a montar. E é claro, tudo isto num ambiente de catástrofe, de marcha suicidária para a catástrofe
climática e ambiental, e uma coisa nova que está a aparecer aí, que é a política militarista de rearmamento e de guerra, ou seja, o ataque aos sistemas de contratualização internacional. Manda quem pode, em termos internacionais, manda quem tem mais força. Bom, está aí o Trump, a violação do Tratado do Clima, a violação dos acordos com o Irão e por aí fora. E já agora a violação do Estatuto de Jerusalém. Quer dizer, manda quem pode, quer dizer, eu tenho força, eu mando. Não há nenhuma. A contratualização internacional é deixada para o caixote do lixo e, portanto, é a lei da guerra. Ou seja, o neoliberalismo ganhou, ou pelo menos ganhou vantagens na conquista de uma hegemonia ideológica. Ou seja, de uma hegemonia ideológica do neoliberalismo como mundovisão e do antimarxismo. Essa transformação não se consumou completamente, essa é uma luta em curso, mas o que é facto é que o neoliberalismo avançou substancialmente em diversos domínios da luta ideológica. Eu costumo sempre lembrar que o Trotsky morreu amarrado à pergunta mais dramática da sua vida, já na prisão, em 1926. O Trotsky escreveria aquilo que mais tarde veio a ser conhecido como os seus cadernos do cárcere, em que a pergunta que ele fazia, a pergunta dramática que ele fez desde 23 era esta: porquê é que perdemos? Porquê é que perdemos? E ele dizia: perdemos porque descurámos a luta ideológica. Perdemos porque deixámos que eles contaminassem as massas populares. Perdemos porque não travámos a luta no campo das ideias. E travar a luta no campo das ideias é o que prepara qualquer ofensiva política. Não há ofensiva política transformadora sem sucessos no campo da mundovisão, das representações e das ideias. E o neoliberalismo travou essa luta e travou com algum sucesso. No campo da minha profissão, com sucesso até historiográfico, não é? Quer dizer, o fim da história, o revisionismo historiográfico, a manipulação da memória, a desmemória, tudo isso a televisão ocupada com o Sporting das 8 da manhã às 8 da noite, tudo isso é luta ideológica. Tudo isso é luta ideológica preparadora, consolidadora, complementar da ofensiva política e económica neoliberal. É claro que estes regimes, a que alguns autores, um deles acabou agora de entrar na sala, chamam regimes pós-liberais, consubstanciam um autoritarismo de tipo novo, que tem diferenças importantes com os regimes fascistas do passado. Na fase atual, por um lado, a ausência de uma ameaça revolucionária do proletariado, das massas populares, a ameaça revolucionária não existe neste contexto, como existia nos anos 30, nos anos 20. E a memória do fascismo que ficou, as pessoas sabem o que é que foi o fascismo, quer dizer, pensar que as pessoas esqueceram do que é que foi o fascismo, essa memória histórica, essa memória social, faz com que a burguesia possa prescindir, até agora, pelo menos, do uso da violência terrorista que utilizou nos anos 20, para atingir as tais prioridades de que eu vos falei. Ou seja, prescinde até formalmente da destruição do Estado liberal, mantém formalmente o Parlamento e o pluralismo partidário, não proíbe os partidos, não encerra os sindicatos, nem proíbe o direito à greve, até agora. Não instala a censura prévia à imprensa e aos jornais. Não faz isso dessa maneira. Há uma nova metodologia que eu me atreverei a chamar de desdemocratização invisível. Um termo, como outros qualquer. A desdemocratização invisível. Ou seja, o esvaziamento da soberania democrática dos parlamentos através de um processo de supranacionalização
que rouba ao Estado Nacional e às instituições parlamentares nacionais os seus poderes, a favor de órgãos burocráticos supranacionais que ninguém elegeu, que ninguém fiscalizou, que ninguém escolheu. E, portanto, de repente, o Estado, a democracia parlamentar, é uma espécie de espectro tutelado pelas burocracias supranacionais, que é quem decide previamente se um orçamento se pode aprovar ou não pode aprovar, se os fundos devem ser aplicados no interesse público ou no interesse privado, e toda uma rede de situações por aí fora que não mais acaba. Em segundo lugar, um novo tipo de ataque à liberdade e à subsistência dos sindicatos, já não proibindo os sindicatos e a greve, não, mas através de uma legislação laboral que esvazia a contratação coletiva. Vocês percebem, sem contratação coletiva não há sindicatos. Os sindicatos historicamente nasceram para os trabalhadores se juntarem todos, para quê? Para negociar as condições de trabalho. O contrato coletivo é a solidariedade dos trabalhadores organizados no seu sindicato para aparecerem como um só perante o patrão e, em nome de todos, negociarem as condições da venda da sua força de trabalho. A isso se opondo os patrões que preferem negociar, naturalmente, um a um, atomisticamente. Exatamente a estratégia neoliberal fundamental em relação ao mundo laboral é dessindicalizar, dar cabo dos sindicatos através de legislação que torna a contratação coletiva secundária e desnecessária e sobretudo, marginal. Em terceiro lugar, um cerco à liberdade de expressão e ao pluralismo informativo que não tem que necessariamente recorrer à censura prévia. Eu devo dizer-vos uma coisa, vinha hoje no comboio a pensar nisto, e nos meus tempos de juventude, hoje é muito mais difícil editar e manter uma pequena revista de caráter político ou cultural que no tempo do fascismo. No tempo do fascismo havia a censura e nós disfarçávamos. Mas no tempo do fascismo fizemos o Tempo e o Modo, fizemos a Seara Nova, fizemos a Vértice. Porque é que isso não se faz hoje? É porque há um ambiente Mas há outra coisa. Há o controle oligopolístico dos média. O controle oligopolístico de quem produz e distribui conteúdos. O controle oligopolístico das empresas que cuidam das redes sociais informatizadas. E que ocupam um espaço onde, paulatinamente, está a desaparecer o pluralismo informativo, a liberdade de expressão e, sobretudo, a diferença. A diferença de política, a diferença de cultura, a contestação, etc. E, portanto, um cerco à liberdade de expressão e ao pluralismo informativo que origina uma drástica redução do espaço plural da liberdade de expressão. E invisível. Porque eles podem sempre dizer, não há liberdade de expressão. Quem quiser faz aí um jornal. Quem é que faz um jornal hoje? Quanto é que custa fazer a revista de história à qual eu tive que largar de mão, porque não havia dinheiro para fazer? Não se conseguiu. Quer dizer, ou quem diz isso uma revista cultural, ou quem diz isto, ou quem diz isto, ou quem diz isto. Quer dizer, de repente o espaço fica mais curto e nós não sabemos porquê. E nós não percebemos porquê. Em quarto lugar, o reforço da politização e controle político da justiça. Não me vou alargar sobre isto. Basta observar com cuidado o que está a passar na Roménia ou na Hungria. E, em certo sentido, cá que nos vamos aproximando desse controle, essa politização da justiça. Naturalmente, o fomento da xenofobia e do racismo. O fomento da xenofobia e do racismo, não pensem que é só uma coisa porque eles são racistas, são tipos meio... não batem bem. Reparem no que se vai passar em Itália. Este acordo entre a Liga Norte
e o Movimento 5 Estrelas. A quem é que se entregou o Ministério do Interior, o controle das polícias e da polícia secreta? À Liga Norte. Em nome de quê? Do combate aos estrangeiros. Ou seja, em nome do combate aos estrangeiros, como no passado se combateram os judeus, é o bode expiatório, não é? Estão-se a implementar, em nome do ataque aos estrangeiros, em nome do ataque ao terrorismo, está-se a implementar um Estado securitário, quase invisivelmente. O Macron, em França, transformou as leis excepcionais securitárias contra a ameaça terrorista, leis excepcionais, de repente, sem ninguém dar por isso, transformou-as em leis ordinárias. Ou seja, há, em nome da segurança, uma securitização invisível do Estado que faz parte deste novo tipo de regimes que se está a montar. E é claro, tudo isto num ambiente de catástrofe, de marcha suicidária para a catástrofe climática e ambiental, e uma coisa nova que está a aparecer aí, que é a política militarista de rearmamento e de guerra, ou seja, o ataque aos sistemas de contratualização internacional. Manda quem pode, em termos internacionais, manda quem tem mais força. Bom, está aí o Trump, a violação do Tratado do Clima, a violação dos acordos com o Irão e por aí fora. E já agora a violação do Estatuto de Jerusalém. Quer dizer, manda quem pode, quer dizer, eu tenho força, eu mando. Não há nenhuma a contratualização internacional é deixada para o caixote de lixo e, portanto, é a lei da guerra, ou seja, a lei do mais forte, o imperialismo é a guerra, aliás. Só queria chamar-vos a atenção de que, para abrir caminho a esta política que está, esta política a que eu chamei de desdemocratização invisível, para abrir caminho a esta política, o capital tem que conquistar a hegemonia ideológica, consolidar, como eu disse há pouco. E há, de facto, aí uma nova cultura obscurantista em emergência, onde se cruzam a desmemória, apagar a memória. Não há memória. É claro que é muito mais fácil aplicar as 10 horas de trabalho aos trabalhadores da indústria automóvel se eles desconhecerem os rios de sangue que tiveram que correr para se conquistar a jornada das 8 horas de trabalho. E quem diz isto em relação às 8 horas de trabalho, diz em relação à contratação coletiva, à liberdade sindical, a outra desmemória. A criação do presente contínuo, aquilo que o Hobsbawm chama o presente contínuo, o presentismo. Quer dizer, uma sociedade que vive para o imediato e cortou todas as relações sociais orgânicas com o seu passado e que também não discute o futuro, porque o futuro alguém trata. Uma sociedade de anomia, de sujeição. Ainda hoje, ao ler um artigo no Público, me lembrei da praxe, não é? A praxe. Um artigo que hoje vem no Público interessante, que é: os estudantes deixaram de ser um perigo para o poder político. Porquê? Porque é a anomia, é a cultura da sujeição, é a ausência de informação crítica, é a ausência de se poder comparar. Tudo isso cimenta a anomia, a sujeição e a submissão. Tudo isso alimenta isso. É essa ideologia que aí está. E que aí está a invadir o lixo essa enorme lixeira que são as redes sociais e companhia. E, portanto, quer dizer, onde este espírito se alimenta e se cultiva intensamente. Queria dizer, e estou-me a aproximar já do fim, é claro que os regimes, estes regimes, os tais regimes pós-liberais, também necessitam de uma base de massas, como a burguesia precisava no tempo do fascismo. Precisam de uma base de massas, precisam de apoio social, sobretudo porque há grupos sociais que, não se reconhecendo nos partidos tradicionais do sistema, estão a deixá-los cair. O que se passa é estes partidos que gerem
a governança neoliberal, estão uma crise de legitimidade fortíssima. Basta ver o que está a acontecer à social-democracia em termos internacionais. E o poder precisa de apanhar esta gente. Este novo tipo de poder precisa de apanhar esta gente. E a maneira como o está a fazer é, novamente, como a aliança política. Como a aliança política com a extrema-direita. Quando se ouve falar de que o populismo de esquerda e o populismo de direita alimentam a democracia, reajam a isto, por favor. O populismo que ameaça a democracia é o populismo de extrema-direita. Não há outro que ameace. Porquê? Porque já está no poder. Porque já está no